Boa tarde, quinto ano. Espero que vocês estejam todos bem, em casa, se cuidando, que o fim de semana tenha sido de bastante valia, de bastante diversão, tá bom? Então hoje, primeira aula da semana, a nossa aula é português. Então nós vamos falar sobre ortografia, tá bom? Quando usamos o NS? Usamos o NS no início, no meio e no fim da palavra, né? Então, olha lá. Então, aqui nós temos alguns exemplos de como nós podemos usar o NS. Tá vendo? E olha lá. Então, aqui as palavras estão no singular. Quando o M, né? Olha lá. Ah, professora, mas não consigo escrever o NS no final. Não, ele vai aparecer quando as palavras terminadas em M, né? Ela vai para o plural. Então, aqui nós temos álbum, viagem, capim, bombom, pudim. Quando elas vão para o plural, olha lá, o NS aparece, ó, álbum, viagens, capins, bombons e pudins. Então, quando a palavra é terminada com M e nós temos que passar para o plural, aparece o NS. Tá bom? Aí, o que acontece, né? Vai aparecer o cedilha. Quando usamos o cedilha? Nós usamos o cedilha quando os substantivos derivados de verbo, aquela palavra que vem de um verbo, que ela nasceu de outra palavra e que é um verbo, terminados em ter. Quando essa palavra, esse substantivo que é derivado de um verbo, que nasce de uma outra palavra, de um outro verbo, é terminado em ter, nós vamos usar o cedilha. Então, aqui, ó, conter. Conter. Contenção vem de conter. Então, nós vamos escrever com cedilha. Manter, né? Vamos pensar lá. Manutenção. Manutenção nasce de manter. Então, é com cedilha. Retenção é de reter algo. Olha lá, ter, escrevemos com cedilha. Deter, olha lá, detenção, de deter alguém, nasce de deter. Então, nós escrevemos com cedilha. Então, quando terminamos com ter a palavra, né? O substantivo derivado do verbo, que conter, manter, reter e deter é um verbo. São verbos, né? Nós vamos escrever com cedilha. Tá bom? Aí, olha lá, mas atenção. Aqui, essas três palavras também terminam com ter. Só que nós temos que olhar o seguinte, tem uma regra aí. Se antes da sílaba ter, a outra sílaba, a anterior, terminar com o R, ó, nós não vamos escrever com cedilha. Nós vamos escrever com a letra S, tá? Então, lá, é a mesma regra, são verbos derivados de verbos, né? Então, lá, perverter. Então, nós vamos escrever lá, perversão, com S, porque tem o R lá intruso, lá na sílaba anterior. Terminou com R, vamos escrever com S. Subverter, a mesma coisa, aparece o R na sílaba anterior, vamos escrever com S. Converter, aparece o R na sílaba anterior, lá, converter, aparece o R, então nós vamos escrever com S. Então, lembrem sempre, o R antes do ter, olha lá, nós vamos escrever com S. Se não tivesse o R, nós iríamos escrever com cedilha, tá? Então, também uma outra regrinha básica para saber se a palavra é com cedilha. Então, olha lá, se ela terminar com to, com ter, nós vamos escrever com cedilha. Olha lá, final, to, olha lá, discreto, discrição. Ter discrição é ser discreto. Terminou com to, usei cedilha. Olha lá, diretor. Direção é derivado de diretor. É uma palavra que nasceu de outra palavra, né? Terminou com tor, olha lá, direção. Então, se tem o R na sílaba anterior, aqui não tem. Se tivesse, nós iríamos escrever com S, tá? Como não tem, nós vamos escrever com cedilha, tá bom? Então, aí, nós vamos exercitar, né,
algumas palavras. Então, olha lá. Abster. Abster. Aí vocês vão pensar aí em casa, vão fazer no caderno de português de vocês e nós vamos conversar em sala de aula. Vamos lembrar sempre da regrinha do S e o cedilha. Quando usamos S? Quando usamos o cedilha? Então, lá nós temos abster, exceto, reverter e instrutor. Vocês vão pensar, estudar, vão fazer todas as atividades que estão lá na Agenda Edu e vão responder no caderno de português. Coloquem a data, tá? Por favor, escrevam atividade de português. E escrevam essas palavras que nós vamos conversar em sala, tá bom? Um beijo, bons estudos a vocês e até já já. Vou deixar um tempinho aí para vocês copiarem essas palavras, tá bom? Abster, exceto, reverter, instrutor. Vamos exercitar o que nós aprendemos hoje, tá bom? Mais um tempinho. Um beijo.